tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Primeiramente eu quero pedir permissão para poder estar entrando em tua casa, nesse momento de descanso, para que mais uma vez eu possa trazer a você uma mensagem que edifique a tua alma, que edifique a tua vida, você que é evangélico, você que não é evangélico, você que está próximo, que está longe, não importa onde você estiver nesse momento, mas se possível que você tire um momento para poder ouvir essa mensagem. Você que está firme nos caminhos do Senhor, você que por alguma razão, algum motivo, se afastou da presença de Deus, que você possa nesse momento estar dando um minuto da sua atenção para que possamos, louvado seja o nome de Jesus, ouvir mais uma mensagem de Deus para edificar as nossas almas. Nessa tarde eu quero estar compartilhando com você uma palavra muito conhecida, louvado seja o nome de Jesus, que fica no livro de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão, pega a sua Bíblia, eu vou aguardar enquanto você pega a sua Bíblia e aí nós iremos compartilhar essa mensagem. Pegue a Bíblia nas tuas mãos. Graças eu te dou. Nós vamos compartilhar no livro de Lucas, capítulo de número 11, a partir do versículo, Lucas 15, a partir do versículo de número 11. Abra sua Bíblia. É uma palavra muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Louvado seja o nome de Jesus. Vou começar a leitura, para que eu não venha tomar tanto o seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os campos para apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como uns dos teus jornaleiros. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai,
disse a seu servo: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho e ponde um anel na mão, e calçado nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Amados, eu creio que esse texto é conhecido por todos como a parábola do filho pródigo. E, por certo, você já deve ter ouvido essa mensagem diversas vezes, em diversas ocasiões, e por diversos pregadores. Mas eu quero tratar desse texto de uma forma um tanto diferente, quem sabe, e por que não dizer o filho pródigo como você nunca viu. Jesus relata esse texto dizendo que o pai tinha 2 filhos e que um desses 2 filhos, mais precisamente o mais jovem, chega para o seu pai e diz: pai, dai-me aquilo que me pertence, dai-me parte da minha herança, a parte que me convém. E o pai entrega ao filho parte da sua herança, ou seja, aquilo que pertencia a ele. E diz a Bíblia que esse jovem, entusiasmado agora com a sua herança, ele junta tudo aquilo que ele possuía. Ele pega toda aquela fazenda que ele recebeu, aquele dinheiro, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante. Ele viaja, ele se afasta do seu pai. Mas diz a Bíblia que ele começa a viver dissolutamente. E viver dissolutamente é viver uma vida desregrada, como eu acho que devo viver, segundo as minhas vontades, segundo o meu querer. E por viver uma vida dissolutamente, ele acaba, sem perceber, gastando tudo o que ele possuía. Tudo aquilo que o pai o entregou em suas mãos. Ele agora perde tudo. E a Bíblia diz que ele não ficou com nada. E quando ele se depara com a situação difícil, sem nada nas mãos, a Bíblia diz que uma crise veio sobre aquele país, aquela terra. E ele começou agora a passar necessidade. Ele começou agora a passar apuros. Ele começou agora a passar dificuldades. E dificuldades essas que ele nunca conheceu. Ele nunca havia conhecido dificuldades. E sem ter para onde ir, ele arruma um abrigo com o fazendeiro daquela terra, aonde ele se encontrava. E ele vai para o pior estágio da sua vida. Ele vai cuidar de porcos. E não bastante, diz a Bíblia que ele desejava comer a comida dos porcos. E quando ele se depara naquele estado, ele cai em si. Ele se lembra e volta. Volta ao seu estado de raciocínio e diz: levantar-me-ei. Ele entende que ele estava já caído e irei ter com meu pai. Ele faz agora um raciocínio bem breve, refletindo acerca do seu estado, de onde ele saiu, de onde ele veio e aonde agora ele se encontrava. Ele vê a dimensão de onde ele estava e ele volta o seu pensamento à casa do seu pai e ele compara. O
estado que ele se encontrava na casa do pai, o estado de miséria que ele estava naquele momento. E ele cai em si e ele volta para o pai. Mas talvez você deve estar falando assim: pastor, o que essa história tem a ver comigo? O que esse texto, essa parábola, tem a me ensinar? E eu quero dizer uma coisa, eu quero relatar algumas lições desse texto. A primeira coisa que eu pude observar é que esse jovem, no versículo 12, ele chega para o seu pai pedindo aquilo que lhe pertencia. E de fato lhe pertencia. Aquilo que era direito dele, de fato, era direito. Mas fora do tempo. Aquele jovem, ele quebra alguns princípios. Ele antecipa aquilo que não poderia ser antecipado. Porque ele só poderia ter direito à herança quando seu pai viesse a falecer. Mas ele agora está quebrando um princípio do tempo. Ele está quebrando o princípio básico de recebimento da herança. Ele quer coisa fora do tempo. E aí, o primeiro erro dele é quebrar o princípio da palavra. É quebrar o princípio do tempo. É querer as coisas fora do tempo. É tomar atitude movida por sentimentos humanos do coração que desagrada a Deus para os seus próprios desejos. Então ele toma uma atitude movido pelos próprios sentimentos. Ele quebra um princípio movido pelo próprio eu, pelo próprio orgulho, pela própria vaidade. O seu coração já havia sido tomado pelas coisas da vida. O seu coração já não se encontrava mais na casa do pai. Aquele jovem, ele tem o seu primeiro estágio. Ele era feliz na casa do seu pai. E não sabia. Ele era feliz e não sabia. Ele pensava que encontraria a felicidade nos prazeres. Ele pensava que encontraria a felicidade numa vida absoluta. Quem sabe ele pensava: as regras que meu pai coloca me prendem. Mas as regras do pai era justamente para evitar, para que ele chegasse a esse estado de miséria ao qual ele chegou. E muitas vezes nós também não compreendemos que a palavra de Deus, que os ensinamentos de Deus é justamente para nos livrar de chegar no estado de miséria espiritual e numa decadência moral. Ele não compreendia isso. Então ele quebra o princípio. No versículo 13, diz que ele ajunta tudo que recebe, o dinheiro. Assim que ele recebe a sua herança, ele ajunta tudo e ele parte para uma terra bem longe. Algumas observações são necessárias aí e que nós devemos ter cuidado. A primeira, aqui nós vemos que esse jovem se distancia do seu pai. Ele se distancia do seu povo e do seu porto seguro. Ele se distancia do lugar que proporcionava a ele alegria, do lugar que proporcionava a ele segurança, do lugar que proporcionava a ele a verdadeira felicidade. Ele se distancia do seu pai. E talvez você que está me assistindo tenha se distanciado do pai.